Olá pessoal, a partir de hoje o Câmara Aberta está de volta, uma nova identidade visual, mas com a proposta de sempre, levar para você uma boa conversa sobre os mais variados assuntos, recebendo especialistas aqui no estúdio. Hoje o nosso bate-papo é sobre os direitos dos empregados domésticos. É que mais de um ano após a promulgação da emenda constitucional conhecida como PEC das Domésticas, os profissionais do setor continuam sem ter boa parte dos benefícios previstos. Quem tira todas as nossas dúvidas sobre o assunto é o Procurador Federal e especialista em direito doméstico, Paulo Souto. Fique com a gente, o Câmara Aberta está começando. O projeto de lei que regulamenta as mudanças previstas na chamada PEC 37 está parado no Congresso Nacional, o que faz patrões e empregados continuarem cheios de dúvidas sobre o que já está valendo e o que ainda precisa de regulamentação. Por isso, doutor Paulo Souto está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. É uma satisfação tê-lo aqui no Câmara Aberta. Eu que agradeço, Léo. A PEC das Domésticas trouxe vários outros direitos para os empregadores domésticos, né? Alguns pontos não foram regulamentados ainda. Podemos começar pontuando eles, para o senhor explicando para a gente? Podemos. Primeiro depois a emenda constitucional 72/2013, que é conhecida como a PEC das Domésticas. O único direito, com a promulgação delas, que entrou em vigor imediatamente, foi a jornada de trabalho de 44 horas e o pagamento de hora extra. 44 horas semanais, onde você pode exceder apenas 2 horas por dia para pagamento de hora extra. Isso está em vigor. Há mais de um ano. Há mais de um ano. Já precisa ser cumprido. Agora, os demais direitos que surgiram com a emenda constitucional estão aguardando a regulamentação no Congresso Nacional, que até a presente data continua em stand-by. Então vamos a eles para a gente entender melhor cada um deles. Indenização em demissões sem justa causa. É o caso da multa dos 40%. Como é que vai ser essa multa? A previsão, ou seja, o que se comenta do projeto de lei que se encontra lá para regulamentar, é de que vai haver um aumento na alíquota do INSS para compensar esta multa. Ou seja, o empregador demitiria seu empregado sem justa causa e não teria que pagar esta multa. Esta multa ele pagaria mensalmente. Eu não sei se isso vai dar certo, sinceramente. Tudo que aumenta a alíquota espanta quem vai pagar. Então, o empregador, a partir do momento que vê que a alíquota, em vez de diminuir, como o governo prometia, aumentar, eu tenho medo que gere demissões. E qual seria o procedimento para o empregador realizar esse pagamento? O empregador ele não é uma empresa, né? Não. Hoje existe, poucas pessoas sabem, um programa já que está funcionando na internet, disponibilizado pela Receita Federal, que se chama E-Social. Você vai no site esocial.gov.br, você tem um programa lá onde você gera já a guia do INSS, recibo, contrato, tudo. Eles estão chamando, no futuro, eles vão chamar do Simples Doméstico. Então, esse E-Social, no futuro, vai ser obrigatório para todos aqueles que tiverem empregada doméstica em sua casa, ele vai ter que utilizar esse programa. Agora, eu já utilizo hoje, que ele está em fase experimental, o programa é excelente, vale a pena utilizar. Facilita a sua vida, o programa faz tudo. Eu chamo esse programa, ele vai ser no futuro. Hoje nós não temos o programa da Receita Federal, do Imposto de Renda. O E-Social é exatamente um programa idêntico, faz tudo. Você basta preencher os dados e tranquilamente você vai ter preencher todas essas guias. Vai ser uma única guia para pagar INSS, FGTS, seguro contra acidente, tudo isso. E exatamente a questão dessa multa, como vai ser. Se vai ser uma alíquota especial ou não, ou se vai estar dentro da alíquota do FGTS, que hoje é normal para as empresas 8%, e para os empregadores dizem que vai ser superior. É isso que eu tenho receio. Esse programa, então, resolveria a questão de eu ser uma pessoa física, não ser uma pessoa jurídica. Resolve. E ele vai ser obrigatório para todo mundo. Todo mundo vai ser obrigado daqui a uns dias a utilizar esse programa. Quem tem empregado doméstico vai ser obrigado a utilizar esse programa. Muita gente, mas eu sou obrigado? Não, mas o programa é bom. Você não precisa contratar contador, advogado, ninguém para gerir os direitos dessa categoria. O senhor teve acesso a ele por meio Eu utilizo mensalmente com os meus empregados já. É muito bom, como eu digo, é show de bola. Bacana. Vamos a mais um ponto, doutor, que ainda não está regulamentado, a obrigatoriedade de conta no FGTS. É o recolhimento obrigatório. Hoje o recolhimento é facultativo. Esse recolhimento não está obrigatório, primeiro, porque não definiram a alíquota. Se ela vai continuar 8% ou não. E também o programa que é disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, até a presente data, ele não é bom. Ele não facilita a vida do empregador. Quem tenta utilizar esse programa sente muita dificuldade. Eu já tentei
Eu mexo nessa área há muitos anos, conheço de informática, mas, sinceramente, o programa não funciona. Então, isso tem espantado muito. Aqueles que até querem contribuir hoje, porque ele é facultativo, muitos empregadores já contribuem, aliás. Mas muitos não mais contribuíram, porque exatamente o programa não ajuda. Conseguindo regulamentar esse ponto, qual o benefício para o empregador e para o empregado? Para o empregador nenhum, só vai ser aumento de despesa. Para o empregado. Para o empregado, ele vai ter um dinheiro sempre depositado e quando ele for demitido um dia ou se aposentar, ele vai receber aquele dinheiro de volta para ele. E a vantagem para o empregado é que esse percentual não é descontado do salário dele. Outro ponto, doutor, é o salário família, também ainda não regulamentado. Não, esse salário família é uma complicação para regulamentar. Por quê? Porque a empresa hoje, as empresas que pagam salário família a seus trabalhadores, elas descontam o salário família nas contribuições previdenciárias que as empresas são responsáveis para recolher. Aí a dúvida, o empregador que recolheu o salário família do seu empregado vai ter direito a descontar na contribuição previdenciária? Até agora não resolveram isso. É exatamente por isso que não foi regulamentado. É preciso definir valores também? Como é que já está na lei os valores. Tem uma alíquota, tem um teto que você tem até um exemplo, até R$1.000 você paga salário família a um trabalhador que tenha filhos até 14 anos de idade ou inválidos de qualquer idade. Mas tem um teto. Um exemplo, se ele ganhar acima de 1.000, ele não tem direito ao salário família. Existe um teto previsto na lei. Vamos para o ponto seguinte, então, que é o do adicional noturno. Como é que resolver esse bronca? É uma coisa fácil de se regulamentar, é só aplicar o que existe hoje. Quem trabalhar de 22 horas às 5 horas da manhã, a hora vai ser acrescida do percentual de 20%. Agora, o problema é que, um exemplo, cuidadores de idosos que dormem no emprego, eles têm direito ao adicional noturno? Não, porque tem direito ao adicional noturno quem está efetivamente trabalhando. Se uma pessoa acorda meia hora na noite para cuidar de um idoso, vai ter direito a um valor proporcional, e não a noite toda. E não do horário de 22 às 5 da manhã, dormindo. Isso aí não é justo. Então, é mais uma dificuldade para a regulamentação. O empregador ele precisa criar mecanismos para, por exemplo, saber o empregado que acordou às 2 da manhã e só trabalhou até às 4, para ele ter esse controle de como está sendo feito esse trabalho a mais. Só existe um meio, ponto eletrônico. O empregador tem condições de implantar isso? Existe outro meio? Não. São esses problemas que dificultam exatamente. Muita gente hoje não está querendo mais ter empregado em casa, porque as coisas não estão sendo divulgadas como deve ser. Tudo tem que ser regulamentado de uma forma responsável. Não é você dizer quem tem trabalhado de 5 da manhã, de 10 da noite às 5 da manhã, tem direito adicional noturno. Não é assim. Você tem que explicar bem direitinho como vai ser a implantação disso. Se o empregado foi à justiça, doutor, alegando que durante um período de 1 ano, por exemplo, ele acordou todas as madrugadas e nunca recebeu por isso, como ele provar que isso é verdade? Como o empregador também provar se é mentira, se é verdade? Olha, o ônus da prova aí cabe a quem alega. O empregado vai ter que provar que trabalhou. O empregador doméstico ele não é obrigado a ter um ponto eletrônico dentro de casa. A lei sugeriu um ponto físico, quando você assina, que aquilo ali também não prova muita coisa. É difícil, é difícil. A prova na justiça do trabalho, nesta relação de trabalho, é difícil. Primeiro, o empregador não pode utilizar de familiares para serem suas testemunhas. E o empregado vai utilizar quem para ser sua testemunha? A relação de trabalho é íntima, é complicada e de difícil prova na justiça do trabalho. A gente chega num ponto que talvez essa lei, alguns pontos dessa mudança na Constituição, não vão de fato ser colocados em prática, não vão ter meios de serem colocados em prática? Eu acredito vai ser, a gente chama de uma lei que não vingou. Né? Existe a lei, mas não tem como aplicá-la. Eu vejo muito... O salário família, como é que você vai? Você vai ser... Todos falam em isonomia. Os empregados domésticos, hoje, praticamente, têm todos os direitos dos demais trabalhadores. Ou seja, são tratados por igualdade. O empregador doméstico deve ser tratado também por igualdade com as empresas. No caso, o salário família. Se ele pagar o salário família do empregado, ele tem um direito de descontar das contribuições previdenciárias devidas. Eu acho que se você tratar com isonomia o empregador doméstico com a empresa, já que surgiram vários direitos para os empregados, eu acho que a coisa funciona. É uma questão de ajuste. Nós vamos ter um período onde as coisas vão se ajustando. Agora, o governo tem como ajustar esta relação de trabalho. Tem como reduzir a alíquota, porque se não houver redução de alíquota, se houver aumento de despesa, o desemprego vai ser grande. Pode ter certeza. E já falam, nós tínhamos 8 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. Já se fala que já houve 1,5 milhão de demissões.
Isso não foi divulgado. Desde o ano passado, Desde quando foi aprovada. promulgada a emenda constitucional 72/2013. É por um medo do patrão, do empregador, de não entendeu ainda o que precisa fazer, se vai se prejudicar, gerar mais despesa? Exatamente, porque o que foi divulgado foi sempre aumento de despesa. Você viu as matérias que surgiram na imprensa, é exatamente isso. Quanto o custo anual do empregado doméstico, aí diz vai ter direito a FGTS, seguro contra acidente, aí começa. Aí o empregador fica com receio. Então, antes que se implante os direitos que estão para ser regulamentados, eles já estão demitindo, com receio. Eu digo que não precisa se preocupar. Muita gente me chama de louco, porque eu digo que essa lei, essa emenda constitucional, ela é mais benéfica para o empregador doméstico. Porque hoje você tem como exigir. Você tem como, olha, a lei diz isso, vamos cumprir. Meus direitos são esses, os seus são esses. O direito de um começa quando termina o do outro. Então, pronto, vamos cumprir a lei, tanto o empregador como o empregado. E a coisa funciona. Vai ser questão de tempo, questão de ajuste. Doutor Paulo, um outro ponto muito aguardado pelos empregados também é o seguro-desemprego. Como regulamentar essa parte? O seguro-desemprego está vinculado exatamente ao recolhimento obrigatório do FGTS. Aqueles empregados onde os seus empregadores recolhem facultativamente o FGTS hoje já têm seguro-desemprego quando são demitidos sem justa causa. Mais um ponto sem regulamentação? Ainda não, que está vinculado exatamente ao FGTS. Compreendi. O seguro contra acidente de trabalho também está sem regulamentação ainda? Está. Também é outro tópico de difícil regulamentação. Por quê? Porque as empresas, quando pagam o seguro contra acidente de seus trabalhadores, seus empregados, é porque aquele serviço que aquele trabalhador presta é um serviço de risco. Eu lhe pergunto, qual é o risco que o empregado doméstico tem em prestar serviço numa residência? Aí, por que pagar seguro contra acidente? Se você já paga o INSS desse empregado, a contribuição previdenciária hoje nada mais é do que um seguro que você paga. Você está pagando um seguro porque se aquele trabalhador sofrer algum infortúnio, a Previdência Social vai ampará-lo. Não sei por que seguro contra acidente. Por quê? Se nós já pagamos a Previdência Social. Seria um gasto a mais Um gasto a mais. que ele não deveria ter. Não, em hipótese alguma. Isso vai exatamente gerar despesa para o empregador doméstico. Quando, a partir do momento, ele está querendo reduzir as despesas. Em algumas matérias, doutor, eu lendo a respeito, falava-se de um auxílio creche que sequer foi mencionado no projeto. O empregado pode ter esse direito, deve ter esse direito? Como é que ele se está regulamenta previsto na emenda constitucional. É outro tópico de difícil regulamentação. Por quê? Uma empresa hoje só é obrigada a pagar auxílio creche às suas trabalhadoras quando ela tem mais de 30 trabalhadoras maiores de 16 anos de idade. Ela está obrigada a pagar o auxílio creche ao empregado quando não disponibiliza um ambiente que ela possa levar o filho para amamentar. Por que o empregador doméstico com uma empregada, apenas uma ou duas, vai ter que pagar auxílio creche? Por que não trata ele por igualdade a uma empresa? Para a empresa, quando ela tem acima de 30, é que vai pagar. E o empregador, quando tem um empregado, vai pagar. Por que isso? São direitos que, sinceramente, botem na lei que se o empregador doméstico é acima de 30 empregados domésticos, maior de 16 anos, ele está obrigado a pagar. Tem que tratar com igualdade. Doutor, e como definir juridicamente o que é o empregado doméstico? Dividir aí o que é um diarista, o que está sendo empregado doméstico? Empregado doméstico, eu não vou falar juridicamente, vou falar popularmente. É conhecida aquela pessoa que presta serviço acima de 3 dias na semana, recebendo salário e cumprindo ordens de um empregador. Estes são verdadeiros empregados domésticos. Aqueles que prestam serviço até 2 dias na semana não são empregados, são diaristas, são profissionais liberais e autônomos. Ok, doutor, a gente dá uma pausa rápida para a gente fazer um intervalo agora. Na sequência, continuamos esclarecendo as dúvidas sobre os direitos dos empregados domésticos e dos empregadores também. Até já. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo o Procurador Federal e especialista em Direito Doméstico, Paulo Souto, que esclarece dúvidas sobre a PEC das domésticas, promulgada há mais de um ano, mas que ainda não foi totalmente regulamentada. Doutor Paulo, a luta pelos direitos do empregado doméstico ela é bem anterior à PEC das domésticas. Historicamente, a gente pode citar que direitos que eles foram conseguindo ao longo do tempo? Lael, tudo começou em 1972 com a Lei 5.859. Foi a lei que regulamentou a profissão dos empregados domésticos no Brasil. Eu vou até fazer um comentário antes da gente falar nesse tópico, é que o presidente do Congresso Nacional, no dia que o senador Renan Calheiros, no dia que ele promulgou a emenda constitucional número 72/2003, a famosa PEC, ele falou na Rede Nacional de Televisão, que ele teve direito à noite, que acabou a escravatura no Brasil.
Com certeza o senador desconhece a legislação dos empregados domésticos. Talvez hoje seja a legislação mais avançada do Brasil, porque ela começou em 72, onde regulamentou a profissão. Em 1988, a Constituição Federal estendeu vários direitos a essa categoria. Só não estendeu mais direitos porque os constituintes excluíram os direitos dos empregados. Não foi o povo, foram os representantes do povo que excluíram. Se os empregados tiveram direito tolhidos, foram tolhidos pelos constituintes, e não pelo seu empregador, como eles muitas vezes eles pensam. Então, em 88, foi uma grande vitória para eles a Constituição, de 1988. Vem uma legislação, em 2006, a 11.324, que para mim foi tão importante quanto a PEC das domésticas. Agora não foi divulgada na época, porque esta categoria passou a ter direito a 30 dias de férias anuais, em 2006. A empregada doméstica gestante, que tinha sido excluída da estabilidade pelos constituintes em 88, teve direito à estabilidade a partir dessa data, em 2006. Aquelas empregadas domésticas gestantes, da confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto, não pode ser demitida. Se for, vai ser indenizada. Entendeu? Como também a categoria ganhou o direito, mais do que justo, do gozo dos feriados civis e religiosos, que eles não tinham. Eles não têm esse direito porque foram tolhidos em 88 também. Então foi uma grande evolução que exatamente ninguém comentou na época, em 2006. Agora, veio a PEC das domésticas, que praticamente, a emenda constitucional no número 72, ela equiparou todos os direitos dos trabalhadores domésticos aos trabalhadores urbanos. E ainda tem mais um agora. Depois da 2006, que eu me esqueci de falar, teve a lei do aviso prévio, em 2012, onde o aviso prévio do empregado doméstico é de 30 a 90 dias, não é mais de 30 dias. Também não foi pouco divulgado isso aí. E agora, recentemente, exatamente em 2014, agora em abril, teve a lei que obriga, que pune o empregador com multa quando ele deixa de assinar a carteira de trabalho do seu empregado doméstico. Eu, particularmente, estudo o assunto há muitos anos e desconheço legislação no mundo tão boa quanto a nossa. Que a nossa hoje abrange todos os direitos. Nem a legislação americana é tão boa quanto a brasileira. Apesar desses pontos que talvez não se consiga colocar em prática, nossa legislação ainda é referência? É referência. É referência para todos os países da América Latina. Muitos países vêm aqui ao Brasil conhecer a legislação para aplicar nos seus países, o que for possível. Porque a gente sabe que muita coisa é de difícil aplicação. Você pode ter a lei, mas para implantar o benefício é difícil. Nessa relação de trabalho, sim. Doutor Paulo, uma situação que a gente tem aqui, o empregador, ele dá um período maior de almoço para esse empregado. Certo. Ele pode estender durante a tarde, até um pouco mais tarde, sem contar como adicional? O período de descanso para o almoço não é exatamente contado na jornada de trabalho. Você trabalha, um exemplo, o seu empregado chega às 8 horas, trabalha até às 12. Então, vamos dizer que ele tenha 2 horas de almoço, de 12 às 14. Essas 2 horas, de 12 às 14, não é contada na jornada de trabalho, não. Ela é o descanso dele. Aí o empregado trabalha depois das 14 horas e começa a contar novamente a sua jornada. Você pode dividir a jornada de trabalho do empregado doméstico nos 6 dias na semana, de segunda a sábado. Você pode dividir tranquilamente, não precisa ser 8 horas por dia. Você pode ter 6 horas durante 4 dias. E sempre, quando somar tudo, para não ter que pagar hora extra, que se some 44 horas semanais. Isso é um ajuste que pode ser feito dentro da residência, de comum acordo entre as partes. A folga remunerada já era prevista antes da PEC ou veio com a PEC também? Não, a folga remunerada já veio com a Constituição de 88. Entendeu? O gozo dos feriados civis e religiosos, o direito ao gozo, se não for compensado, tem que ser pago em dobro, veio em 2006. Entendeu? A PEC das domésticas trouxe... O grande motim da PEC das domésticas foi a jornada de trabalho definida em lei. Porque até 2013, esta categoria não tinha uma jornada. Ou seja, podia trabalhar 12 horas por dia e não tinha direito à hora extra. Tinha direito ao salário no final do mês e pronto. E essa é a parte que, de fato, os patrões já precisam seguir. Já exatamente. Desde abril de 2013, sim. Reforçando o exemplo que eu dei anterior, se há o intervalo na hora do almoço maior, mas esse empregado ele permaneceu dentro de casa, tem alguma alteração aí? Não. Olha, eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas estão pedindo na hora do intervalo para quem mora em apartamento. Olha, pode sair, vai resolver alguma coisa, não quero você dentro de casa. Não precisa disso. Não se deve fazer isso. Isso é um ajuste entre as partes, a pessoa descansa, tem um lugar dela descansar.
Por estar em casa, dentro da casa, não significa que vai pagar hora extra, não. Porque é o repouso dela, ela que vai definir onde vai ficar. Se o empregado quiser sair, saia. Se quiser ficar em casa, fique. É o empregado que define, não tem problema algum. Isso é um ajuste entre as partes. A relação de trabalho empregador e empregado doméstico é diferente de trabalhador e empresa. Temos que botar isso na cabeça. Não tem quem mude. Não vai mudar, não adianta. Não tem lei no mundo que se aprove que vai mudar essa relação de trabalho. Eu já ouvi de alguns patrões também, doutor, que eles oferecem as refeições, a dormida, né, um quarto, e que não há uma maneira dele abater em dinheiro, alguma coisa. Isso não existe. Pronto, isso surgiu em 2006 com a Lei 8.324. Foi outra vitória dos empregados. Não pode haver desconto de alimentação no salário do empregado doméstico. Moradia pode, desde que o empregado tenha liberdade de fazer o que quiser nesta moradia. Por exemplo, ele tem um quarto, ele possa levar o seu companheiro, sua companheira para dormir lá. Ele tem essa liberdade. Se houver essa liberdade, o empregador, se ele tem liberdade de ir e vir neste imóvel, ele pode descontar a moradia. Agora, a alimentação, em hipótese alguma, é algo que diferencia das empresas. A empresa não está obrigada a fornecer. Se fornecer alimentação, ela tem o direito de descontar. O empregador doméstico, não. Tem um outro ponto aqui, doutor, que é o banco de horas. Como é que pode funcionar um banco de horas? Olha, falam que esse banco de horas está para ser regulamentado. Não precisa de regulamentação nenhuma. O banco de horas é uma coisa muito simples e de fácil solução. Agora, vou dar um exemplo muito prático. O empregador doméstico, ele vai viajar. Ele vai passar 5 dias, mora num apartamento, numa casa, não precisa dos trabalhos do empregado. Ele vai passar 5 dias fora. Vamos dizer que sejam 5 dias, vamos dizer que a pessoa trabalhe 8 horas por dia, tem 40 horas. Mas o empregador viaja, mas ele não pode descontar esses 5 dias do salário do empregado. Ele não pode descontar esses 5 dias das férias do empregado. Ele pode ajustar com o empregado, olha, esses 5 dias que você não vai trabalhar, mas vai receber salário, você vai me pagar da seguinte forma. Aí ele vai definir 1 hora a mais por dia, um feriado que o empregado trabalhar, um domingo que o empregado trabalhar. Isso você bota, agora, fazer isso no papel. Agora, o que falam da regulamentação é que o empregado doméstico, o empregador, vai ter até 12 meses para compensar as horas. Ou seja, se ele viajou esta semana, ele tem 1 ano para que o empregado compense. Se durante 1 ano ele não precisou do serviço do empregado, ele não pode mais compensar essas horas. É o que se fala, mas no papel até agora não saiu nada. E divisão de férias, é possível combinar com o empregado períodos durante o ano? Primeiro, quem define o período da férias do empregado doméstico é o empregador. O empregado não diz, eu quero tirar férias no mês de junho. Não, o empregador é que vai dizer o período aquisitivo. Primeiro, ele tem que cumprir o período aquisitivo, que é de 1 ano de trabalho. Ele cumpriu 1 ano de trabalho, ele tem 12 meses para gozar as férias. Não é que ele completou 1 ano, ele no mês que completou 1 ano tem direito. Não. Nos próximos 12 meses, o empregador vai definir o período. E ela pode ser parcelada sim. Pode. Agora, uma particularidade. Se ele parcelar, ele paga as férias já no primeiro período. E se houver reajuste de salário no período seguinte, que ele for gozar as férias novamente, ele deve pagar a diferença. A PEC também trata do contrato de experiência, doutor, que seria estabelecer um período em que só estava valendo como experiência. Desde 1988 também. Também. Isso já estava previsto, é o contrato de experiência que é de até 90 dias. Geralmente eu sugiro às pessoas que façam um contrato de 30 dias. Se aquele empregado der certo, ele prorrogue por mais 30 ou mais 60 dias. Geralmente eu sugiro a prorrogação por mais 60 dias. Então, qual a vantagem de um contrato de experiência? Que se durante os 90 dias esse empregado você não foi aprovado, ou seja, ele não está desempenhando boas funções, você pode depois de 90 dias demiti-lo pagando 3 dozeavos de férias, 3 dozeavos de 13º salário, pagando o salário do mês que ele trabalhou, sem ter que pagar o aviso prévio. É a grande vantagem do contrato de experiência. Eu tinha lido, doutor Paulo, que a relatora da PEC 37, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, ela tinha proposto algumas mudanças no texto, não da PEC, mas eu acho da regulamentação. Isso faria com que atrasasse ainda mais? Teria que ser votado novamente nas duas casas do Congresso? Toda vez que um deputado desse pede vista, altera alguma coisa, quem mandou, vamos dizer, o relator enviou, que já fez o primeiro, ele vai querer vista, vai pedir vista para saber o que foi alterado. Tudo isso atrasa. Eu não sei porque a Benedita da Silva está fazendo isso. Sinceramente, o que precisa, os deputados precisam botar na cabeça de que tem que haver uma regulamentação onde o empregador doméstico não seja punido com aumento de impostos nem de contribuições. Porque se isto ocorrer,
vai haver uma avalanche de demissões, isso é público e notório. Tem que haver uma redução nas alívios. Ou senão que não haja aumento, pelo menos que não haja um aumento. Isto sim é o que tem que ocorrer. De um ano para cá, deve já ter diminuído o tamanho de empregados domésticos e aumentado de diaristas, o senhor acredita? Olha, exatamente. Comenta-se que já houve 1,5 milhão de demissões de empregados domésticos no país. Eu, não, sinceramente, não tenho esses dados. Mas comenta-se. Quem é da área sempre está em conversa com vários colegas e é o que se comenta. Hoje, uma diarista, você tendo uma pessoa até 2 dias na semana em sua residência, não tem problema algum. E a opção hoje que eu vejo dos empregadores é colocar diarista em sua residência. Aqui eu conheço pessoas que já têm 2 diaristas. Cada uma trabalha 2 dias na semana. Qual a vantagem dessas pessoas? De você contratar uma diarista? Você não vai pagar 13º, você não vai pagar férias, você não vai pagar FGTS, você não vai pagar imposto algum. Entendeu? E na hora que não quiser mais o serviço daquele, você não quiser mais tomar o serviço daquele prestador de serviço, ele disse, eu não quero mais seu serviço, pronto, dispensou, tchau, não tem que pagar indenização nem nada. É a grande vantagem Eu vejo, se não houver uma boa regulamentação dos direitos, a tendência vai ser diarista nessa residência, e não mais empregados domésticos. Com essa regulamentação saindo, esses principais tópicos, pelo menos, sendo colocados em prática, os empregados domésticos, eles ficam com os mesmos direitos de outros empregados? Praticamente estão equiparados aos trabalhadores urbanos. Todos os direitos dos trabalhadores, regidos pela consolidação da lei do trabalho, que chamamos os seletistas, CLT, né? Exatamente, porque o empregado doméstico ele é regido por uma legislação especial. Eles estão praticamente equiparados. Não vejo direito algum que esteja sendo excluído. Voltando aos tópicos do primeiro bloco que a gente pontuou, cada um do que ainda não foi regulamentado, qual que o senhor acha que vai ter uma grande dificuldade de ser colocado em prática? Há um principal? O auxílio creche, o salário família. O salário família não tem que haver dificuldade, tem que haver tratamento igualitário do empregador doméstico à empresa. Exatamente. E a questão do adicional noturno é de difícil aplicação, tem que se ver como é que vai regulamentar esse tópico. Para não gerar ainda mais despesa, e bola de neve. É uma bola de neve, é uma relação, vamos dizer, não muito cordial dentro de casa. Tem que haver uma regulamentação bem feita no adicional noturno. Doutor Paulo Souto, a gente precisa encerrar. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Esclareceu bastante nossas dúvidas, acho que ficou claro para o pessoal em casa também. Seja sempre bem-vindo ao Câmara Aberta. Lael, eu que agradeço e quando precisar pode contar comigo. Estamos aqui para tirar dúvidas dos telespectadores. Muito obrigado. Se você quiser entrar em contato com a gente pelas redes sociais, é só mandar sua mensagem pelo Twitter, @CâmaraJP, ou pela página da Câmara no Facebook. Até o nosso próximo encontro. Tchau.